A paz do Senhor, meus amados, boa noite. Desculpa estar mandando áudio ao invés de texto, mas hoje o dia foi como os outros, né? Muito aperreado, eu sei que para todo mundo. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor falou no meu coração hoje. Eu acordei bastante pensativa hoje, meditando e também agradecendo ao Senhor pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Lembrando, né, mais uma vez, por tudo que o Senhor, não só pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Ele é para nós. E eu comecei com alguns questionamentos, né, acabei me deparando com alguns questionamentos mais uma vez, enquanto a gente começa a meditar a respeito disso, sobre graça, sobre misericórdia, sobre amor. E uma palavrinha me veio hoje ao pensamento, que foi a palavra valor. Que valor nós temos diante de Deus, né? Diante de todos esses pensamentos, Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. E eu fiquei, meu Deus, que valor que eu tenho diante de ti, Senhor. Que valor eu posso ter, o que é que eu posso te oferecer para que o Senhor me ame dessa forma, para que o Senhor ame a todos nós, né, os nossos irmãos. O que é que a gente tem para te oferecer para que o Senhor nos ame tanto assim? E eu acabei me lembrando de alguns textos que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Tem um texto que fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículos, a gente pode ler a partir do 1, que fala o seguinte: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse texto, Pedro, ele fala assim de uma forma muito interessante. Ele compara pedra viva, pedra angular, a pedra principal da esquina, e você vai meditar. Ele coloca Jesus como a pedra angular, a pedra principal da esquina. Jesus, ele coloca, né? Ele fala de Jesus dessa forma. E que os homens reprovaram, mas diante de Deus era preciosa, era verdadeira, né? Mas para aqueles que confiaram, que acreditaram na sua palavra, né? Aqui no versículo 6 ele fala: a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então nós não seremos confundidos. Nós temos que abandonar tudo aquilo que fala no começo do capítulo, a malícia, o engano, os fingimentos, invejas, murmurações, tudo isso. E ele continua falando para que a gente afetuosamente, com desejo, a gente queira, como crianças recém-nascidas, o leite
racional, né? A palavra da verdade, não a palavra falsificada, a palavra de engano, para que a gente vá crescendo, né? A gente nasce novamente em Cristo e a gente, com a sua palavra, a gente comece a crescer e continue crescendo. E que a gente passe, né? Como diz aqui, que a gente não vai ser confundido quando a gente crê na pedra preciosa, na pedra eleita, que é Jesus Cristo. E ele nos compara como pedras vivas também, para que nós, aí ele fala que nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Esse é um valor que nós temos para Deus. Aí ele continua falando que para aqueles que gostam de desobedecer, que fazem a maldade, tem Jesus como uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. Mas eles têm por quê? Porque eles não querem seguir a verdade, eles não querem cumprir a vontade de Deus. Mas nós, aí ele começa a falar, que a gente sempre escuta esse versículo a nossa vida toda, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí vem uma chavezinha que eu vou comparar com outro texto, que ele fala: povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí vocês guardem isso daí, que eu vou puxar agora um outro texto em Atos, que Paulo fala. Atos capítulo 20, versículo 22, a gente pode ver. Paulo falava aos anciãos na igreja de Éfeso: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Esse é outro versículo-chave. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E foi isso que o Senhor falou no meu coração hoje. A gente pode não sentir que tem valor, muitas vezes, para a gente mesmo, até para a gente mesmo, às vezes, que eu já senti e sinto isso até hoje, que muitas vezes a gente não tem valor algum. Mas, a partir do momento em que nós ouvimos a palavra, que nós confiamos e acreditamos que Jesus é o Senhor, que nós acreditamos em sua palavra, que nós buscamos abandonar tudo que é do velho homem, como fala no texto de Pedro, deixar as murmurações, deixar as mentiras, deixar os enganos, deixar a malícia, deixar a maldade, renascer em Cristo, provar, se alimentar da sua palavra, começar a crescer, e daí a gente começa a ser chamado de pedras vivas, de sacerdócio real, de nação santa, de geração eleita, mas para um propósito maior. É nisso que vem a chave da palavra valor hoje, que eu senti no meu coração. Nós não temos valor algum para nós mesmos, mas diante de Deus, que morreu por nós, que se sacrificou por nós, Ele nos amou acima de todas as coisas e acima de qualquer outra pessoa, e Ele confiou a nós justamente essa chave, que é pregar a sua palavra, que é falar das boas novas do Evangelho, que é pregar a salvação, que é abrir os olhos dos cegos, que é libertar os cativos, que é levantar os que estão caídos pela palavra do Senhor. E diante de todas essas coisas, né, de tudo isso que Ele nos confiou, é que nós temos esse valor, assim como Paulo falou. Eu não tenho a minha vida nada por preciosa, ela não é. Contanto que eu cumpra, e ainda tem uma palavrinha, com alegria, a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E é aí que está nosso valor, meus irmãos. É o valor da palavra, é o valor daquilo que Ele nos incumbiu. Nós, como Ministério de Teatro, nós temos uma ferramenta muito poderosa nas mãos, que é apresentar a palavra às pessoas através da arte, que muitas vezes uma pessoa não gosta de entrar numa igreja, de ouvir a palavra, mas o teatro ele vai para fora das quatro paredes da igreja e ele consegue alcançar vidas ali. Ele consegue alcançar pessoas que estão aprisionadas, que estão oprimidas, que estão opressas.
E através da arte nós conseguimos levar a palavra e a mensagem do Evangelho do Senhor. E assim é a nossa vida, por preciosa, nosso valor está aí. Nós longe do Senhor, nós não temos valor algum. Nós desobedientes, nós falhos, nós como velho homem, nós não temos valor algum. Mas a partir do momento em que o Senhor nos tomou, que o Senhor nos escolheu, nos chamou para si, nos atraiu com seu amor, o Senhor tornou a nossa vida preciosa. Nós como pedras vivas, como uma geração que Ele elegeu, que Ele confiou para levar a sua palavra e o seu evangelho à frente, até o dia que Ele volte. Esse é o nosso valor diante do Senhor. Cumprir aquilo que Ele nos determinou a fazer, nos concedeu a fazer, que isso para mim é uma honra, né? Saber que o Senhor, meu Deus, eu tão pequena dessa forma, como é que o Senhor acreditou, confiou que eu pudesse fazer isso? Mas o Senhor confiou. E como Paulo falou, que a gente cumpra com alegria o ministério que o Senhor nos entregou. A palavra, a mensagem da cruz, o amor de Jesus pelas pessoas, pela humanidade, que a gente cumpra com alegria esse nosso propósito e que a gente saiba o quanto nós somos importantes para a obra do Senhor, como eu falei, não por valor nosso, mas pelo valor que o Senhor atribuiu a nós para entregar a mensagem dele, a mensagem da cruz e do Evangelho para a humanidade. Tá certo? Peço desculpas pelo áudio grande, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. E eu vou colocar aqui os textos para que vocês possam dar uma lida com calma, direitinho. E eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai falar no coração de vocês, até de outra forma diferente, porque a palavra do Senhor é dessa forma, ela se renova a cada dia. Então, que Deus abençoe vocês, que a gente não venha esquecer do valor do nosso trabalho diante do Senhor, que muitas vezes pode parecer, uma pecinha besta dessa, mas não é. Tudo que nós fazemos, que a gente faz com alegria, que a gente faz com esmero, tem valor diante do Senhor, porque Ele sabe que nós estamos fazendo de coração, estamos espalhando o Evangelho e a mensagem dele, para todos que a gente puder alcançar. Amém? Um beijo grande para